Nossa Senhora dos Navegantes. 2015, 2 de fevereiro, 300 mil fiéis. Mas esta história começou há muito tempo atrás. Há 140 anos. Na verdade, a reportagem ele falou em 1871, sim, né? Na verdade, 1871 foi quando a devoção foi instituída, né? Mas a primeira procissão mesmo foi em 1875, por isso 140 anos da procissão e da festa agora, okay, né? Mas, na verdade, a devoção ela começou em 1871, com a chegada da primeira imagem, que veio de Portugal. Né? A primeira imagem dos navegantes foi esculpida em Portugal por um escultor, né, que era, digamos assim, conhecido das pessoas que tinham vindo para Porto Alegre, junto com o segundo bispo. Então, eles instituíram em Porto Alegre, a partir de 1869, a festa dos navegantes. Quer dizer, a devoção dos navegantes, né? E a capela foi construída depois, em 1875, e aí se começou, então, que é a mesma que tem lá em... Não, a primeira capela foi de 1875 e incendiou. Ah, foi aqui que incendiou. Incendiou. A segunda capela construída também incendiou. Essa é a terceira versão, a terceira igreja. Que é assim? Exatamente, aconteceu isso. Vamos, o senhor trouxe, né? Vamos vai nos contar, ele vai contar essa história. Eu trouxe um material que faz um resgate histórico, né? Com as imagens que a gente tem, desses 140 anos de devoção aos navegantes. Então vamos lá, vamos começar. Vamos olhar. Né? Essa devoção vem, então, ela chega em Porto Alegre em 1869 com Dom Sebastião Dias Laranjeira, que foi o segundo bispo, aí está ele, o segundo bispo do Rio Grande do Sul. Na comitiva dele vieram padres que trouxeram a devoção lá da Bahia, ele era baiano. E eles encomendam, então, em Vila Nova de Gaia, para esse escultor, o João Afonseca Lapa, foi quem fez, então, a primeira imagem dos navegantes. Essa imagem chega aqui em 1870 e em 1871 ela vai para a antiga Capelinha do Bonfim, que não tinha igreja dos navegantes ainda. Depois fica na igreja do Menino Deus. E somente em 1875 é que essa senhora, dona Margarida Teixeira de Paiva, doa aqueles terrenos ali onde está a igreja. Essa é a única imagem que nós temos da primeira capela. Mas aí os portugueses, donos da imagem, não quiseram, então a imagem foi para a igreja do Rosário. Por isso, e depois em procissão fluvial, a partir de 1875, ela começa a sair da igreja do Rosário e ir para os navegantes. Então essa é a tradição que está até hoje. Ela sai da igreja do Rosário porque ela ficou lá na origem, na igreja do Rosário, sim, até que se decidisse pela nova capela. Então essa procissão ela é tradicional, e nesses 140 anos ela sempre ocorreu, né? Não a procissão fluvial, porque a procissão fluvial ela foi extinta em 90, quando teve aquele problema do Batomushi, né? Então o Capitania dos Portos resolve então terminar. Então vocês vejam aí, são imagens de procissões antigas, vejam aí a procissão de 1904, né? Essa que está aparecendo aí, essa de 1910, também são imagens bastante raras, né? Então a procissão sempre ocorreu, só que em 1895 incendiou a primeira capela, né? Nesse incêndio se salvou a imagem, se salvaram algumas coisas. Aí imediatamente construiu aí a segunda capela. Essa é uma imagem rara também, da segunda capela construída em 1896. Também incendiou, aí com imagem e tudo, incendiou tudo. Aí construiu-se a terceira igreja, que foi inaugurada em 23 de março de 1913. Essa igreja aí, que hoje está essa igreja bonita que a gente conhece, né? A imagem foi encomendada ao mesmo João Afonseca Lapa, que vivia ainda na época, velhinho. Ele fez a segunda imagem, que é a imagem que existe até hoje. Então, ambas as imagens vieram de Portugal, do mesmo escultor, né? Essa imagem existe até hoje. Então, a procissão tem esse mesmo formato, ela caminha sai da Igreja do Rosário, né, com a imagem. A imagem é levada para a Igreja do Rosário alguns dias antes. Vejam essa imagem aérea de 1930, essa belíssima imagem da procissão dos navegantes de 1930, a quantidade de barcos, mas tinha sempre um problema, o acotovelamento das pessoas nos barcos, corria-se grande risco. Olha, são imagens reais da procissão de 1931, né? Vejam como as pessoas iam nos barcos, realmente não tinha colete salva-vida, não tinha nada, quer dizer, era um problema, né? Aí a época dos vapores ainda, daqueles vapores de roda lateral, né? Aí também, mais um dos vapores. E aí tem uma cena interessante, aí lá ao fundo está aparecendo a usina do gasômetro.
E observem que a usina do gasômetro não tem ainda a chaminé. É, né? Porque É. da baixinha. A chaminé foi inaugurada em 37 só. Então esse filme de 31 não tem a chaminé. Então aí mais algumas cenas. E em 1989 nós tivemos aquele grave acidente do Batomuxo no Rio de Janeiro. Sim. Né? No final E a do ano, partir né? daí, a partir daquele ano, em 1990 a procissão já não ocorreu, porque, como era em fevereiro, a Capitania dos Portos impediu. Vocês vejam que tem algumas cenas aí de procissões antigas, observem como as pessoas iam, olha ali, ó, as pessoas subindo, inclusive, nos navios, olha ali, ó, sentadas nas beiradas, né? Sim, é mesmo. Olha lá, subindo enfim, uma coisa que realmente, lamentavelmente, se extinguiu a procissão fluvial, que era muito bonita, fazia parte da festa, era muito bonita. Era muito linda Era mesmo. muito Em linda. função do Batomuxo, a capitania resolveu tirar o sofá da casa. Tirar o sofá da casa, exatamente. Que não Porque, tem na nada verdade, que né, ver. Idanir, o povo queria ir nos navios, né? Nos Então, navios. os navios ficavam abarrotados. Eu me lembro quando era menino de procissões de navegantes que eu via, aquilo era uma coisa de louco. Quer dizer, se dá um acidente ali, morre muita gente, né? Não tem Dá como pra salvar brincar. ninguém. Então, é uma tradição de Porto Alegre, uma bela tradição. E agora, que diferença, Magda? 300 mil pessoas na festa de navegantes e você ouviu falar de algum incidente policial? Nenhum. Nada. Socorro, fé, as pessoas caminhando de pé descalço. Isso é manifestação popular de pessoas do bem. Não precisa a polícia. Eu acho que dá para se basear, devemos nos basear muito nesse tipo de manifestação Que popular. pode ser, né? É que tem um foco, né? Pode ser assim, tudo Tem um pode foco, ser né? assim, mas não é por interesses. É.